Nesse vídeo nós iremos abordar a fenética, ou também conhecida como taxonomia numérica. A fenética é uma escola da sistemática que surge por volta de 1950, que se propõe pela primeira vez a usar métodos quantitativos em sistemática. E esses métodos, embora não tenham sido usados com maior frequência na década de 50 e de 60 e 70, alguns deles ainda perpetuam na literatura moderna. A motivação para o surgimento da fenética decorreu da prevalência de algumas coisas não muito desejáveis na sistemática evolutiva. Como eu disse para vocês, a sistemática evolutiva era desprovida de algum método empírico para inferir classificações ou relações de parentesco. E na ausência de métodos empíricos, existe a inabilidade de se avaliar objetivamente hipóteses científicas, existe a prevalência do autoritarismo científico e a ausência da replicabilidade de resultados. A sistemática também era conhecida pela prevalência de métodos dedutivos em classificação. Esses métodos dedutivos eram métodos como toda a inferência dedutiva, que partia de pressupostos particulares para fazer generalizações. Então, esses princípios pré-estabelecidos eram usados para determinar que alguns caracteres eram considerados mais relevantes e importantes que outros e essenciais para a sistemática. E a decisão de quais caracteres eram essenciais para a sistemática ficava a cargo do especialista ou da autoridade no grupo. Não demorou muito para que alguns já começassem a questionar esse tipo de procedimento em sistemática. Caim foi um dos primeiros, colocando que nós podemos apenas proceder empiricamente, simplesmente encontrando subconjuntos existentes e quais são seus atributos, e não deduzi-los de princípios pré-conhecidos ou axiomas. Essa ideia não era nova. Desde o século XVIII, alguns pesquisadores já argumentavam a favor do uso de uma vasta gama de características e da expectativa de que esses dados fornecessem padrões que pudessem ser usados em classificação. O palco do surgimento da sistemática foi o Snow Museum of Natural History em Lawrence, Kansas. E o pivô central do desenvolvimento desses métodos foi um entomólogo chamado Michener. E ele angariou uma série de estudantes na época jovens, como Sokal, Ralph e Ehrlich, que ajudaram muito no desenvolvimento de métodos quantitativos em sistemática. E aqui é um exemplo do primeiro trabalho publicado utilizando esses métodos quantitativos em sistemática. Vamos entender um pouco dos preceitos dessa nova escola de sistemática que surge. Primeiro, é importante lembrar que para os proponentes dessa escola, as evidências de relação de grupo estavam na similaridade global. E a expectativa era que a verdadeira afinidade no sentido filogenético deveria ser logicamente e historicamente posterior às estimativas de similaridade global, como propunha Cain e Harrison em 1958. Consequentemente, a similaridade global deveria ser atribuída primeiro, antes de qualquer tentativa de inferir relações de ancestrais e descendentes. As relações entre esses grupos, ou terminais, ou chamados OTUs, de Operational Taxonomic Units, eles são expressos no que nós chamamos de fenograma, que é um diagrama como esse representado aqui. Esse diagrama, que possui uma escala, essa escala deve refletir a similaridade e as dissimilaridades entre os terminais, certo? A transposição de um diagrama de similaridade para uma de relação de parentesco ficaria a cargo do pesquisador. Alguns argumentavam que isso não poderia ser feito, nem era o intuito da fenética, e outros argumentavam que, se similaridade representasse caracteres que são herdados por ancestrais e descendentes, então um fenograma poderia sim ser usado para traçar relações de parentesco. Mas de regra geral, os proponentes mais fervorosos da fenética argumentavam que esses diagramas simplesmente representavam similaridades estatísticas entre terminais. Vamos colocar esse método então dentro do nosso contexto do que nós chamamos lógica da inferência filogenética.
Eis aqui a compilação de dados para que nós possamos traçar as relações fenéticas entre os terminais A E. E esses dados, obviamente, têm que ser obtidos dentro de um contexto teórico. Eles devem ser intrínsecos às linhagens e não importa se eles são genotípicos ou fenotípicos. Aqui eu estou representando apenas os dados genotípicos. E se eu tenho o intuito de traçar umas relações de parentesco entre essas linhagens, esses dados devem participar da coesão vertical entre as linhagens, ou seja, ter a tal continuidade biológica que Hennig falava. Uma vez obtidos os dados, o próximo passo é transformá-los em evidência. Esse é o conjunto de observações. E para que eu transforme ele em evidência fenética, eu transponho essa observação a uma matriz de distância. Essa matriz de distância compara par a par o universo de terminais que eu estou interessado e computa nessa matriz a diferença entre eles, ou seja, a distância entre pares de terminais. Então, considere o terminal B e A. Eu tenho aqui as observações que eu compilei e eu observo que eu tenho 3 pares de base num universo de 20 pares de base que são diferentes entre A e B. Portanto, a distância entre eles é 3. Seguindo o mesmo raciocínio, agora aplicando para táxon A e C, eu vejo que eles possuem 1, 2, 3, 4 pares de bases distintos. Portanto, a diferença entre C e A é 4. E eu sigo esse raciocínio par a par até chegar no último par, E e D, e eu observo, mais uma vez, que eles possuem 3 pares de base distintos. Muito bem, eu construí a matriz de distância que servirá de evidência para que eu desenhe um fenograma. O nosso próximo passo, então, seria identificar qual hipótese explica melhor minhas observações ou explica melhor o que eu considero como evidências de relação entre os grupos. E aqui está a mesma matriz de distância, agora expressa em porcentagem. Então, ela me diz que a diferença entre A e B é de 15% ou 0,15. Para nós entendermos o critério de otimização em fenética, a gente precisa entender uma das propriedades dos fenogramas. Observe que se eu vou selecionar uma hipótese dentro de um universo finito de hipóteses, eu preciso ter um critério de otimização, como foi explicado para vocês anteriormente. Observe que esse é o fenograma obtido por um método chamado PGMA, cujo protocolo de execução está num dos exercícios disponíveis a vocês. Muito bem. Vamos tentar derivar as distâncias desse fenograma para uma matriz. Considere o táxon B e A. A distância entre B e A é a distância percorrida por esse espaço, mais esse espaço, mais esse espaço aqui. Portanto, é a somatória entre esse e esse valor, que chega à somatória de 0,175. Se nós quisermos traçar a distância entre C e A, eu uso o mesmo raciocínio. É a somatória desse valor, com esse valor, com esse valor, que é idêntica. E eu posso fazer isso par a par, da mesma forma que eu comparei os dados obtidos para cada um desses terminais. Bom, observe agora uma propriedade desses métodos. Quando eu comparo a matriz de distância empírica, ou seja, aquela que eu obtive dos dados que eu compilei inicialmente, eu vejo que ela difere da matriz de distância derivada da minha análise. Observe, por exemplo, a distância entre A e B, empírica, e a distância obtida. Observe a distância entre E e B e a E e B obtida. Elas são diferentes, embora eu encontre valores iguais, como é o caso de E e D e E e D. Note que há uma diferença entre essas duas matrizes. E essas diferenças, elas se acentuam mais ou menos dependendo
da hipótese que eu levo em consideração. Então, muito provavelmente, essas hipóteses aqui distorcem mais a matriz original do que a topologia que foi selecionada pelo método. Então, o critério de otimização tenta minimizar as distâncias entre a matriz de distância empírica e a matriz de distância derivada da análise. Esse é o critério de otimização utilizado em fenética. Bom, uma vez que vocês entenderam o método, vamos ver algumas vantagens e desvantagens do método. E isso é importante porque esses métodos ainda continuam em uso, como é o caso do Minimum Evolution e Neighbor Joining, que são comuns em análises filogenéticas de dados moleculares. A primeira vantagem óbvia do método é que ele é computacionalmente simples, ou seja, de posse de um grande banco de dados, você terá o uso de um tempo computacional muito curto para obter um fenograma. Outra vantagem creditada ao método e discutida na literatura é a possibilidade de implantar modelos evolutivos na expectativa de que esses modelos venham a minimizar essas diferenças aqui. É como se fosse uma correção da matriz original para que haja menos distorção durante os métodos. Agora vamos dar uma olhada nas desvantagens do método. A primeira refere-se à perda de informação, ou seja, ao transpor a minha observação por uma matriz de distância, eu não identifico mais quais são as características que respondem por essa distância. No caso de dados heterogêneos, isso também procede. Dados de fontes distintas, por exemplo, dados morfológicos e moleculares, dados de diferentes regiões moleculares, eu não identifico nessa matriz a origem dessas diferenças ou dessas similaridades. Certo? Outra propriedade desse método está relacionado com o fato de que muitas análises geram ramos negativos. Observe aqui que há uma distorção entre essa matriz e a matriz gerada, o que também está relacionado com a perda de informação, porque eu não consigo recuperar essa matriz original baseado no meu fenograma. Mas essa distorção pode ser o suficiente para gerar o que nós chamamos de ramos negativos. E esses ramos negativos não têm base biológica nenhuma. Outra desvantagem do método está relacionado com sua representação gráfica e o tipo de informação que se pode tirar de um fenograma. Observe, por exemplo, que esse fenograma não me permite acessar nenhuma reconstrução de ancestrais hipotéticos. O que seriam essas reconstruções? Identificar qual seria as características nesse ponto da história dessa linhagem, ou nesse outro ponto da história. Outra coisa que os fenogramas não permitem é propor hipóteses de homologia, porque não existem características aqui que me permitem traçar um ancestral comum. Aqui, por exemplo, nesse diagrama, eu tenho esse caráter número 6, que provavelmente é compartilhado por D, E e F, portanto, é um caráter homólogo a esses terminais. E essa noção de homologia, um conceito tão fundamental em sistemática, não é passível de ser obtida em fenogramas. E por fim, eu não posso identificar quais são as características que sustentam esse grupo, além do fato de que eles possuem uma similaridade. Esses pontos nesse diagrama aqui representam as transformações que identificam isso aqui ou que servem como evidência de que esse grupo forma um grupo. E eu não posso identificar transformações de caracteres em fenogramas. Transformações de caracteres não servem apenas para eu definir grupos, mas também para entender a evolução de caracteres. E isso também não pode ser feito em fenogramas, e são coisas muito particulares e muito importantes na biologia comparada moderna. Finalmente, nós devemos questionar o critério de otimização que é usado em fenética. Porque todo critério de otimização ele requer uma justificativa. Considere, por exemplo, que posterior a Darwin, aquelas similaridades que indicam ancestral comum, ou seja, o que nós chamamos hoje de homologia,
tornaram-se mais importantes em classificação que qualquer similaridade que não decorre de ancestrais comuns. Isso define os nossos conceitos de homologia e de homoplasia. Nós vimos que homologias são justamente as características que definem grupos e que, portanto, deveriam ter um papel fundamental em sistemática. E esse método não permite identificar isso. Muito bem, espero que vocês tenham entendido o que é a fenética.